E hoje a gente vai falar de Mercedes-Benz aqui na garagem, a bordo desse exemplar que é um Mercedes-Benz 220d. Essa geração é muito bacana, vou falar em detalhes, falar da história e principalmente o fato de ser a diesel, o que é algo um pouco diferente das nossas pautas que nós mostramos até hoje, inclusive sobre modelos dessa geração. Saudações, pessoal, olha só que maravilha. Falar de Mercedes é sempre uma alegria e falar de Mercedes-Benz clássico ainda mais, sem dúvida nenhuma. E em breve vai ter outra matéria com outro Mercedes também, que eu gosto muito. Essa aqui, essa geração, tem W114 e SW115, as diferenças entre elas. Um carro a diesel também, mas principalmente essa geração daria origem na geração seguinte a W123 e depois, né, se tornaria a moderna ou a atual classe E. Então é bacana como a Mercedes foi evoluindo nesse sentido e um carro médio com diferentes configurações de mecânica, motorização, opções de acabamento, ou seja, um carro realmente muito completo. A primeira coisa que chama atenção é o design dos Mercedes da década de 60 e 70, aliás, as duas décadas, é um design muito próprio e muito sólido e, sem dúvida nenhuma, muito festejado em qualquer canal automotivo que goste de clássicos vai falar desses Mercedes de uma maneira muito especial. Principalmente por um detalhe interessante, quando a gente fala principalmente de desenho de dianteira, o projeto também desse carro, que foi feito pelo Paul Bracq. O Paul Bracq fez muita coisa na Mercedes, ele projetou muitos carros legais, trabalhou na BMW também, projetou muita coisa bacana, e o que eu costumo sempre falar sobre o Paul Bracq é que ele conseguiu sintetizar muito o espírito Mercedes no desenho desses carros de uma maneira bastante especial, né? Então, tanto o detalhe da dianteira, a grade clássica Mercedes, essa grade grande que continuou da década de 60 até a década de 80, né? 90 ela diminui um pouquinho e agora está bem menor, mas segue a mesma ideia. Mas principalmente dos anos década de 60, esse carro foi lançado em 68, 70 e 80 é muito característico, né? Essa grade do radiador, você reconhece o Mercedes à distância. Hoje em dia se fala muito sobre essa ideia da luz diurna e a própria ideia de uma configuração geral para modelos, a Mercedes já tinha essa identificação há décadas. Dianteira, então, detalhe muito bacana, a cor desse carro é bem legal, é um azulzinho claro, vocês vão ver o interior lá dentro, que é fabuloso. Outra coisa que eu gosto muito, detalhe dessas rodas com os sobrearos, né, os sobrearos cromados. Como eu falei, muito charmoso, muito singelo, mas ao mesmo tempo clássico, né? Um carro que já nasceu clássico, particularmente eu considero assim. Como um veículo médio, Mercedes também traz essa outra característica. Isso aqui é bacana falar, porque eu comento do 190 também, essas lanternas, o pessoal brinca, né, no 190 que é lanterna de Brasília, a Brasília usou essa mesma ideia, mas ela tem uma função técnica, essa lanterna, que é justamente não acumular neve e não atrapalhar a função. Cara, sempre tem uma borboleta, né, nas nossas matérias, isso tem um significado, mas é legal. E o que é interessante, então, é uma lanterna cheia de espaços justamente com essa função técnica. Ou seja, quando a gente sabe que carro alemão ele é muito voltado para a tecnicidade e os caras pensam em tudo, né? Sempre pensaram em tudo. Espera aí que não está. Vamos abrir aqui a porta traseira. Olha que beleza. Cara, olha esse interior. Aqui o cinzeiro clássico, né, dos carros da época. E olha que interessante. Banco baixo atrás. Carro, como eu falei, com várias designações, várias... Olha o som. Sons aí da garagem. Várias configurações distintas de acordo com as possibilidades e diferentes tipos de proprietário. Mas olha o acabamento, cara. Olha o acabamento dessa porta. Olha o acabamento, cara. Que interessante, que singelo e funcional, né? Eu acho que... Cara, eu adoro esses carros, eu gosto muito. A batida seca da porta, olha só, MBTEX. MBTEX é um tecido, né, tipo um couro que a Mercedes usa nos carros. Isso é muito resistente, é muito durável. Então, MBTEX é algo que a Mercedes usa nos carros, usou nos anos 60, 70, 80 e não acaba nunca isso aqui. A durabilidade do MBTEX é um negócio interessante, porque eles são muito resistentes a uma série de coisas, inclusive o uso. Pega um carro com 40 anos de uso, ele está aí te entregando conforto
e durabilidade, né, que é o mais importante. Aqui, o painel, cara, eu adoro o painel desses carros. E esse interior azul, hein? O que dizer desse interior azul? Olha que legal. Difusores de ar, esse console todo, câmbio de 4 marchas, o volante de grande diâmetro, um volante maior. Fantástico, meus amigos. Esse painel clássico dos anos 70, eu sempre comento, né? O Passat também, como um carro alemão, sempre me lembra esses mostradores, né? E eu acho fantástico, a pressão de óleo. E isso continua. A 190 também nos anos 80 já tem uma outra configuração de painel, mas traz essas informações, relógio no centro, olha o velocímetro ali, cara, lembra muito Passat, isso realmente é sensacional. Aqui, ali a chave na direita, o freio de mão aqui, cara, esses carros são simplesmente sensacionais por conta dessa configuração muito parecida e muito sólida também. E aqui o porta-malas, ó, eu sempre falo porta-malas de carro antigo, é um negócio interessante porque tem vários tipos de coisas. Esse carro, fiquei sabendo agora pelo atual proprietário, que o antigo proprietário também era um jornalista da área automotiva. Olha que interessante. Então, quando ele pegou o carro, tinha um monte de revista alemã, americana, de carro de diversas épocas. E tem muita coisa aqui interessante, ó, resquícios. Salão do Automóvel 2018, catálogo de Corolla, olha só que bacana. Corolla 2019, bem interessante realmente encontrar o carro aí de um colega, vou identificá-lo aí para marcar aqui na matéria, se eu conseguir a tempo. Mas o principal aqui, bom, além do step, olha só como a própria racionalização de espaço é legal, né? O step fica lá na direita e o espaço do porta-malas para um carro médio realmente considerável. E claro, o cofre do motor, uma das nossas partes preferidas, e esse é o motor, o carro é clássico, o motor é clássico também, o AM615, com 2,2 litros, e por volta aí de 59 ou 60 cavalos. Mas resistência aí, acima de tudo, grande qualidade desse modelo ou dessa versão. Muito bem, pessoal. Primeira coisa, o procedimento para dar partida é um veículo a diesel, é diferente do veículo a gasolina convencional. Então a gente tem aí que fazer mais alguma coisa, né? Não é tanto da partida quanto desligar, é um pouquinho diferente o procedimento. Então você girou a chave, puxou aqui, ele vai esquentar e vai te deixar pronto para a partida. E a partida daí é justamente puxando esse que tem o papel de um afogador, que a gente vê nas picapes a diesel dos anos 80 também. Então é muito simples para ligar. Se tiver muito frio, você tem que segurar mais, mas ele avisa aqui no painel, né, quando está na temperatura correta para poder fazer, para poder efetuar a partida. Então, muito simples também. Freio de mão aqui do lado, é um som bem próprio, não tem como não notar, né, esse freio de mão. Logicamente, o veículo a diesel tem uma outra ideia de mobilidade e também quando a gente fala em termos de velocidade ou agilidade no trânsito, isso é importante, né, no veículo a diesel. É um carro aí de 59, 60 cavalos, então você tem que se atentar para essa questão da velocidade, tem que fazer tudo um pouquinho mais, de maneira mais lenta. Ele é um carro que tem força, que tem resistência. Essa é a grande característica, né, de um veículo a diesel, que aqui no Brasil nós nunca tivemos, né? Mas uma coisa interessante, quando ele embalou ali, ele vai embora, né? Realmente não tem erro, é mais eventualmente numa saída, numa retomada de velocidade, que ele tem essa questão de ter um pouco menos de força, digamos assim, mas depois disso dá para dizer que ele embala e vai embora. E até tem uma fumacinha que vocês viram no momento da partida, né? Também é outra característica.
Mas uma coisa que eu gosto muito desses carros é justamente a ergonomia, né? A posição de dirigir é muito bem acertada. São carros realmente feitos para serem conduzidos e por um longo tempo, né? Eu comentei lá por alto, né? O taxista na Grécia, ele rodou 4.600.000 quilômetros com um veículo como esse. E ele doou o carro para o Museu da Alemanha. Logicamente, eles devem ter dado um Mercedes novo para ele, que não vai rodar tudo isso. Isso faz alguns anos já. Mas é engraçado se você for pensar a ideia de durabilidade. E assim, se for pensar, o cara roda tanto assim com o carro. Mas a gente sabe que na Alemanha tem os táxis, inclusive de classe E de Mercedes. Eu lembro que fui lá em 2018, os classe E, os W210, estão lá rodando direto. Enfim, é um carro que é muito usado pelos taxistas. Próprio geração W202, né? C180 e tal, C180 e tal, também. Basicamente é um carro realmente gostoso de guiar, né? Prazeroso de guiar, dentro dessa ideia, logicamente, que a gente está falando do motor a diesel, tem um funcionamento um pouco mais áspero, mas é um carro bem legal. A gente já andou em W114, andamos em coupé também, mas com motor a gasolina 6 cilindros. Tem uma pegada diferente também e até mesmo uma proposta diferente. Na época, vale salientar que eram 11 opções de motorização. Você imagina um negócio desse, né? Hoje em dia, você ter tanta opção de motorização dentro de uma mesma gama, de um mesmo modelo. Fantástico, fantástico. E é interessante porque é um carro que depois você pegou o jeito dele, você vai tranquilo, né? Não tem grandes desafios. E aí vai rodando, cara, vai rodando aí 4 milhões de quilômetros. Esse exemplar é interessante, eu nem sabia essa questão que era de um colega de imprensa, um jornalista, e eu vou ver se eu encontro ele para poder mandar o link da matéria e contar a história. Mas é uma boa escolha, sem dúvida, né? Um carro com essa resistência toda. E ele me falou, né, o proprietário atual, que esse modelo ele passou por um banho de tinta antes dele comprar. Ou seja, um carro também que, além, lógico, do cuidado, da manutenção normal, teve esse banho de tinta só para dar aquele jeito na pintura. Logicamente, né, um exemplar de 74, então um carro que tem alguns anos de estrada, quase 50, né, incrível. Então o banho de tinta sempre ajuda, mas muito íntegro de maneira geral, até suspensão, ele estava comentando, ele trabalha com isso, estava comentando suspensão, e a gente nota isso dirigindo o carro. O próprio acerto dinâmico dele é uma coisa bem interessante. Esse som castanhado do diesel eu gosto, sinceramente. Claro que, como eu falei, o modelo a gasolina vai ter uma suavidade maior de funcionamento. A gente andou já nos 6 cilindros, mas é lógico que, cara, né, um diesel desse e a ideia de resistência de um carro desse é muito própria. Se bem que a gente sabe que, logicamente, que os Mercedes a gasolina, eles também têm uma longevidade. Essa é uma grande característica dos carros da Mercedes-Benz, especialmente nas décadas de 60, 70 e 80. Eles são aí verdadeiros tanques de guerra, sob vários aspectos, a questão de manutenção, a questão de durabilidade de componente. Ou seja, o carro é feito para rodar mesmo, e rodar bastante, né? Então são coisas aí que acabam sendo importantes, fazendo a diferença quando você vai até pensa em comprar um deles. E essa geração, como eu falei, 68 até o lançamento, a metade da década de 70, do W123, que é um carro que eu adoro, que é a classe E também, e já tem aí a sua história própria e a sua trajetória dentro desse vasto mundo germânico da Mercedes-Benz. E o que é legal desses carros também é que eles são carros
feitos para rodar muito tempo. E até se a gente analisar, lógico, é uma característica de época e tal, mas tamanho de roda, a própria suspensão mais resistente, sensacional. Eu acho que os Mercedes da década de 60 a 80, eles têm esse quesito de confiabilidade, que é um aspecto muito forte e um aspecto que sempre é ressaltado por qualquer matéria, seja escrita ou internet ou televisão da época e atual. Eles são carros lendários, digamos assim. Obrigado pela audiência, grande abraço, nos falamos. Até mais.